esfumado preto é uma maquiagem que a gente conhece muito bem e acha lindo, se bem feita, é claro. Mas em pálpebra caída, eu confesso que eu nunca vi ninguém com pálpebra caída usando esfumado preto. Então a gente vai fazer isso hoje, um esfumado preto bem facinho pra você que é iniciante e pra você que tem aí a sua pálpebra caidinha, seu olho fundo. A gente sempre tem muito medo de fazer essas maquiagens mais elaboradas pela falta de espaço, mas hoje tem um passo a passo, então já fica no vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana e hoje a gente vai de esfumadão preto pra poder fazer uma super make aí bem carregada. Como a gente vai trabalhar com esfumado preto, eu não vou fazer a minha pele primeiro, eu vou fazer primeiro o esfumado e depois eu venho fazer na pele, mas se você prefere fazer a pele primeiro, tá tudo bem. Só faz ali um baking bom embaixo dos olhos pra se cair a sombra, você conseguir varrer e não estragar a sua. Então vamos preparar essa pálpebra com corretivo. Eu tenho 3 paletinhas com preto, então vamos ver qual delas eu vou usar. Esse primeiro aqui é o preto da paleta da Nina, dá pra ver que ele é o mais fraquinho. Essa aqui, segunda, é a da Oceane, que é bem forte. E o da Mari Maria, também bem forte. Acho que eu vou usar a da Mari, tô em dúvida agora. Acho que eu vou usar a da Mari. Parece ser mais pigmentada ainda do que a da Oceane, né? A paletinha da Mari é essa aqui e ela só tem esse marronzinho médio aqui, ó, e o marrom mais escuro. E esse aqui, ó, ele já é bem mais quente. Então eu vou usar um bronzer primeiro, vou vir com um bronzer primeiro e depois eu venho com marrom médio e depois com preto. Vou usar o meu bronzer da Hoola Glow como base pra minha sombra. Ele é um marronzinho mais quente, tem ali um fundinho de calor, de glitter, mas eu gosto bastante dele e a gente vai aplicar em toda a pálpebra fixa. A gente vai aplicando, vai esfumando as beiradinhas com vai e vem mesmo, porque eu quero espalhar em toda essa pálpebra fixa. E vou puxar um Vzinho aqui, ó, pra poder puxar esse olhar pra cima. Porque a gente que tem a pálpebra caidinha, o olhar sempre parece mais caidinho, né? Então vamos subir esse olhar puxando aqui pra cima. Nesse cantinho interno aqui, ó, dá pra ver que eu tô encostando na minha sobrancelha, não tem muito o que fazer, porque eu não tenho muito espaço. Mas aqui na parte externa eu tento deixar pelo menos uma filetinha ali de espaço entre a sobrancelha e a sombra. E o segredo dessa maquiagem aqui, gente, tá no esfumado, tá? Trabalha bem esse esfumado pra poder dar um degradê bem legal. Porque fazer o degradê do marrom pro preto é bem mais fácil do que fazer direto do preto pra nossa pálpebra. A chance de não ficar bonito é bem maior. Eu sempre tenho a sensação de que um olho tá torto, porque eu não consigo, tipo, olhar de frente. Eu tenho que ficar com o espelho aqui do lado e olhar pra câmera. Esse esfumado com marrom bem clarinho já seria o suficiente ali pra poder fazer o degradê do preto. Inclusive, quando a gente não tem muito espaço, é a melhor opção usar menos cores. Mas como eu quero deixar um degradê bem bonitinho, eu vou vir com um marrom médio. Vou vir com esse aqui da Mari Maria, que eu já tinha falado. E vou tentar deixar ele o mais rente possível na minha pálpebra fixa, bem abaixo desse marrom mais claro. Acho até que eu vou trocar de pincel, pegar um pincel menor. Eu gosto de tirar bem o excesso do produto e vou deixar aqui, ó, dando várias carimbadinhas, olhando sempre de frente, porque quando a gente olha de frente, a gente sabe quando a pálpebra tá em cima da outra ou não, tá? Então sempre olha de frente e vou trazer até o meio do meu olho e vou puxar pra fora também. Eu gosto de ir tirando o excesso dessas sombras do pincel porque elas são extremamente pigmentadas. Então tem que ter uma mão bem leve pra não marcar tudo isso aqui. Eu volto com o meu pincel grandão, que eu esfumei a primeira cor pra poder esfumar uma cor na outra e não ficar tão marcado. Aí com os restinhos que ficou no pincel, eu gosto de ir puxando pra dentro da pálpebra, pra dentro da pálpebra móvel, que isso vai ajudar muito a fazer o degradê do preto também. Gente, lembrando que eu sempre corto os vídeos, tá? Eu gasto um tempinho aí fazendo esfumado. Quanto mais tempo você gasta fazendo esse esfumado, melhor fica o degradê, tá? Então, como eu disse, é fácil, mas não é rápido. Agora sim, a gente vai pro esfumado preto. Você pode vir com um preto, um BT Velvet, igual esse aqui da Bruna Tavares. Aplicar um pouquinho e espalhar e depois vir com a sombra preta pra ficar bem intenso. Você pode vir com a sombra preta direto. Como, assim, queria muito testar esse BT Velvet, porque esse aqui da Hello Kitty eu não testei ainda, eu tinha o antigo. Mas eu acho que eu vou vir direto com a sombra. Primeiro porque se vir direto com a sombra, a chance de... Ai, como que fala? De perder o controle da sombra ali é menor também. Só vai ficar menos intenso do que ficaria com o BT Velvet. E também porque
eu acho que não é todo mundo que tem um BT Velvet, né? Apesar de não ser assim tão caro, né? A gente sempre é mais fácil comprar uma paleta de sombra do que comprar o BT Velvet. Então eu vou vir direto com a sombra. Eu vou vir direto com a sombra preta agora e vou usar o aplicador, pincel aplicador. E não vou ir esfumando, vou aplicar primeiro, vou ir subindo bem devagarinho. E aí depois eu vou esfumar com marrom. Então vamos pegar aqui, ó, o pincel de ladinho, vamos tirar o excesso, porque isso aqui vai fazer bagunça. E vou ir aplicando do centro para as laterais e para cima, porque querendo ou não, isso já meio que vai esfumando. E aí eu vou pegando mais produto, tirando o excesso, aplicando, pegando, tirando o excesso, aplicando, até eu achar que deu uma boa cobertura. Como a minha pálpebra ela é sobreposta, tá vendo que ela fica dobrinha? Eu tenho que levantar bem para poder pegar cada dobrinha, porque senão vai ficar falhado. Então, se você tiver aí o espelho de mão e não tiver com a mão ocupada igual eu tô, você pode até levantar um pouquinho aqui a sobrancelha para poder a pele ficar bem lisinha e você conseguir cobrir tudo. E vou aplicando com bastante calma. Vou aplicar no canto interno também, porque a ideia é ter uma pálpebra toda preta. Também aplico aqui bem rente aos cílios para não ficar aquele vãozinho branco que às vezes fica. Só apliquei na pálpebra móvel, né? Aí fica só o filetinho, não parece quase nada da sombra. E agora sim eu vou subir um pouquinho para a pálpebra fixa para poder esfumar com o marrom. Você tem mesmo que invadir um pouquinho da sua pálpebra fixa, tá? Pra poder aparecer melhor esse esfumado. Ó, pra mim eu já puxei o suficiente, agora eu vou esfumar, vou voltar com o pincel que eu apliquei o marrom, vou pegar um pouquinho do marrom, vou tirar o excesso bastante e vou esfumar nesse preto. E vou tentar manter ali ele bem concentrado pra não subir demais. Então a gente vai esfumando aqui, ó, bem na bordinha, bem com a mão levinha. Quanto mais baixo você pega o pincel, mais leve fica o seu esfumado. E aí, minha amiga, paciência. E vai esfumando, esfumando. Aí se você achar que deve voltar um pouquinho mais com marrom, você volta. E aí vai esfumando mais. Não esquece de puxar aqui, ó, só um pouquinho. 2000 anos depois. Fiz esse esfumado e ele acabou ficando na parte que fica coberta os meus olhos. Então, assim, tá bom, né? Pelo menos deu certo, hein? Se você tiver dificuldade de esfumar o preto pro marrom médio, você pode vir com o marrom escuro antes também. Tá tudo certo, fica aí a seu critério, tá? Vamos fazer a parte de baixo agora, a parte inferior dos olhos. A gente vai pegar o pincel menorzinho que tiver aí, vamos pegar a sombra preta primeiro. Vamos fazer o inverso dessa vez. Vamos pegar aqui a sombra preta, de pezinho assim o pincel. Vamos tirar o excesso também e vamos passar bem rente ao cílio. E vamos ligar com a parte de cima também. Você também pode vir com um lápis de olho e só esfumar o lápis. Mas como os meus lápis não são muito bons pra esfumar, eu vou vir com o preto mesmo. E depois eu venho só com o lápis na linha d'água. Já vou aplicando e já vou puxando pra meio que já ir esfumando, tá? Agora a gente limpa bem o pincel e vai vir com o marrom médio pra poder esfumar esse preto. E vamos esfumando a bordinha do preto, ligando sempre com a parte de cima. Tá bom, mas eu lembrei que eu devia ter corrigido as olheiras primeiro, então não façam a parte de baixo antes de fazer a pele. Gente, já resolvi fazer minha pele. Aí eu fiz um bakezinho aqui embaixo dos olhos. Vamos voltar pra parte inferior dos olhos. Essa daqui que eu tive que tirar um pouquinho, eu vou voltar com o marrom médio. E aí depois eu vejo se precisa mais de preto, tá? Eu vou aplicando e já vou esfumando. E assim, não gravei a pele, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre a pele. Vou voltar com o meu marrom mais clarinho, só pra arrumar esse pedacinho aqui. Já acabou pegando um pouquinho de corretivo. Ó, eu vou voltar com preto, porque aqui na frente saiu bastante de preto. Eu vou tentando chegar perto do espelho, aí acaba que eu saio da câmera. Vou voltar com marrom médio de novo. E agora sim, eu vou esfumar bastante aqui. E aí eu volto com um pincel grandão, só pra poder dar acabamento aqui. Esse pincel tá limpo, tá? Só pra ligar um lado no outro. Agora sim, a gente vem primeiro com o preto desse lado. Vamos aplicar bem rente aos cílios. E já vamos dando uma esfumadinha. Desse lado sempre eu consigo aplicar mais. Não sei porquê, eu não tenho... Falta a coordenação motora desse lado. E agora... o marrom médio. Agora a gente vai passar o lápis de olho preto tanto na parte de cima da linha d'água quanto na parte de baixo da linha d'água pra poder ficar bem pretinho. Tudo bem, dá uma borradinha, porque como a gente tá com sombra preta, nem vai aparecer. E aí, o que estão achando? Acho que ficou um preto legal?
Eu gostei, apesar de que aqui eu acabei perdendo o controle. Sofri tanto pra fazer o esfumado em cima, pra não passar de onde deveria, e acabei fazendo isso embaixo, mas tudo bem. Bom, o que eu vou fazer agora vai ser passar máscara de cílios e vou passar o delineador bem rente ao cílio, só pra poder deixar ali um acabamento na hora que eu for colar os cílios postiços, porque um olho desse merece uns cílios postiços, né, gente? Delineado é bom que até ajuda a intensificar o preto. Se você quiser, dá pra fazer um delineadão gatinho aqui também, que vai ficar lindo. Eu também já preenchi minha sobrancelha, agora eu vou vir com um iluminador aí de pele mesmo, que você usou na sua pele. Vou tirar o excesso, vou iluminar aqui no alto da minha sobrancelha e também no cantinho interno do meu olho. Aqui é opcional, tá? Se você quiser um olhão bem pretão, você pode vir com o preto até o fim. Eu gosto de deixar essa iluminação no cantinho do olho. Agora sim, eu venho com a máscara de cílios e já vou colar os meus cílios postiços. E pode passar nos cílios superiores e inferiores também. Bom, colei os cílios postiços, passei uma pastinha de sobrancelha na sobrancelha também. Iluminador no rosto, dei o acabamento. E agora a gente vai terminar a boca fazendo um lip combinho. Esse aqui é da Balmy. Os três é da Balmy, na verdade. Esse é o delineador de lábios da Balmy, esse é o nude. Tem o batom líquido mate, que é a cor 010. E também vou passar um gloss, que é o Vinil Gloss, que ele é incolor, mas ele é muito bom. Primeiro a gente vai desenhar aqui a boca. Vou aplicar o batom mate só no centro da boca. Vou dar uma esfumada com o dedo mesmo, e só assim já fica bem bonito. Mas agora a gente vai vir com o gloss. Quase ia esquecendo do spray fixador, porque eu vou sair com essa make aqui. Maquiagem pronta, me conta aí se vocês acharam que ficou bonito o esfumado. Quando a gente fala de esfumado, quanto mais tempo você gasta fazendo esfumado, melhor fica o degradê, melhor fica o acabamento. Mas a gente sabe que às vezes não tem tempo e tá tudo bem também. Eu gosto muito desse tipo de maquiagem, ela é bem pesadona, né? Então, assim, é pra uma festa, algo assim. Mas eu me divirto muito fazendo esse tipo de maquiagem. Me conta aqui se vocês vão testar também em casa. E se deu certo, eu quero ver se deu certo. Então me segue lá no Instagram, no TikTok também, me manda uma DM com a fotinha lá você maquiada, porque eu quero muito ver, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.